Bom dia, meus caros amigos, amigas. O evangelho de hoje que a igreja coloca para nós na Santa Missa é de São Marcos, capítulo 4, de 26 até 34. Marcos 4, 26 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos nesta manhã retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, de modo muito especial esse Evangelho de hoje, Senhor, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus caros amigos, amigas. Mais uma vez estamos aqui para uma reflexão do nosso Evangelho de hoje, que é de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 até 34. Hoje também dia do grande São João Bosco, fundador da Congregação dos Padres Salesianos. E eu fui aluno de Dom Bosco durante 4 anos. Meu nome, Felipe Rinaldi, é o nome do terceiro sucessor de Dom Bosco. E o Evangelho de hoje diz para nós, então, o seguinte, que Jesus disse à multidão que o reino dos céus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Tá aí, então Jesus faz uma comparação muito interessante. O reino de Deus é como aquele homem que lançou semente na terra, né? Preparou a terra, arou a terra, adubou, corrigiu o solo e lançou a semente. Mas a partir daí ele não pode fazer mais nada, não é? É a terra mesmo por si mesmo, é a semente por si mesmo que vai germinar. E Jesus diz aqui que o homem não sabe como é que isso acontece. É a terra por si mesmo que produz o fruto. É a graça de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né, no reino de Deus. A nossa parte, o que é? Colocar a semente na terra. Isso Deus não faz, né? Arar a terra, adubar a terra, corrigir o solo, arrancar as ervas daninhas. Nós é que temos que fazer. Agora, fazer crescer, só Deus pode fazer crescer. Por isso que Jesus manda a gente rezar no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. É Deus que faz o reino dele acontecer. A gente ajuda, a gente faz a parte humana, prega, né? Promove eventos, escreve livros, faz palestras, mas no fundo, quem faz o reino crescer, a graça de Deus é que faz acontecer. Né? E depois Jesus faz uma outra comparação, né? Ele diz assim, bom, antes ainda Jesus diz que, né, então aí surgem as folhas, o ramo, a espiga, aí depois então o homem colhe, né? É assim mesmo, né? A gente, de repente, a gente vai vendo as pessoas crescendo, amando a Deus, se transformando, se convertendo, né? Pela graça de Deus. Depois Jesus diz que, né, que parábola nós usaremos para falar do reino de Deus? Ele faz uma outra comparação. Ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra, mas que quando é lançado na terra, né, se torna maior de todas as hortaliças, estende seus grandes ramos e as aves do céu vêm ali fazer os seus ninhos. E aí Jesus falava sempre em parábola. Que a parábola, né, é aquela curva, né, que se abre assim para o infinito e sempre tem mais
conhecimento novo que a gente pode tirar, né? Bom, aqui Jesus diz que o reino de Deus é como aquela sementinha de mostarda, a menor sementinha de todas, né? Até difícil segurar na mão. E aí Jesus mostra o poder que tem o reino de Deus, né? Pode ser uma coisa pequenininha, humilde, mas ela vai longe. E hoje, eu vejo muito isso hoje, celebrando a festa de São João Bosco, o dia de São João Bosco, né? A gente vê quantas coisas maravilhosas esse homem santo de Deus, esse homem fez pela igreja, pelo mundo, né? A liturgia das horas de hoje traz uma palavra de Dom Bosco muito interessante, em que Dom Bosco coloca, né, a necessidade que é preciso ter assim de muita mansidão para trabalhar com os jovens. É a humildade do reino, é a sementinha de mostarda, né? Dom Bosco, aos 9 anos de idade, ele teve um sonho, a gente conhece muito bem esse sonho de Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho e naquele sonho, Dom Bosco viu um grupo de meninos assim rebeldes, blasfemando contra Deus, fazendo coisas erradas. Dom Bosco partiu para cima deles com tapa, pontapé, soco, mas ele é amigo do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento dos seus deveres. É indispensável jamais vos esquecerdes de que representais os pais desta querida juventude. Então o educador, ele representa também o pai. Ela foi sempre o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal. Não apenas meu, mas da cara congregação salesiana, ou seja, fiz tudo para os jovens, né? Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade. É mais fácil encolerizar-se do que ter paciência, ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para a nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los suportando-os com firmeza e suavidade. E Dom Bosco continua: tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violenta indignação. É muito difícil, quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o nosso próprio mau humor, Dom Bosco diz. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Olhar como filho, né? Ponhamos-nos a seu serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens. Envergonhemo-nos de tudo o que nos possa dar a aparência de dominadores. E se algum domínio exercermos sobre eles, é para melhor servir-nos. Assim procedia Jesus com seus apóstolos. Tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores era tais que em alguns causava espanto, em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele a ser mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda a cólera quando devemos corrigir-lhes as faltas, ou pelo menos a moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios. Então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece. Está aí, palavra de São Dom Bosco. E São Dom Bosco resumia tudo dizendo uma frase muito bonita: Deus nos colocou nesse mundo para os outros. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence aos outros, à esposa,
ao marido, aos filhos, aos amigos, aos pobres, aos pecadores. Deus nos colocou neste mundo para os outros. Quem vive isso, meus irmãos, é feliz. É feliz. Não tem tristeza, não tem depressão, não tem mágoa, não tem rancor, não tem ódio. Quem vive para os outros é feliz. É a grande receita que Dom Bosco deixa para nós de felicidade. Tanta gente pergunta o que é a felicidade, onde é que está a felicidade, onde mora a felicidade? A felicidade mora aí. Deus nos colocou neste mundo para os outros. É claro que Dom Bosco, para viver isso, ele tinha uma espiritualidade profunda. Amava profundamente Nossa Senhora, rezava o Santo Rosário, amava a Eucaristia profundamente. Né? Acho que você lembra aquele sonho que Dom Bosco teve. Ele viu uma caravela agitada no mar, onde, né, uma guerra contra aquela caravela. E ele percebeu que aquela caravela era a igreja. E quem estava dirigindo a caravela, no timão da caravela, era o Papa. Né? E quando aquela caravela parecia que ia a pique pelos ataques que ela sofria de todos os lados, surgiram duas colunas, uma de cada lado da caravela, e de cada coluna saía uma corrente que prendia na caravela e não deixava a caravela afundar. E a caravela foi caminhando e chegou até o seu destino. E Dom Bosco olhou bem naquele sonho e ele viu, em cima das duas colunas, ele viu duas imagens, né? Numa das colunas ele viu o ostensório com a hóstia e o Cristo, e ele viu escrito embaixo uma frase em latim, Salus Credentium, que quer dizer a salvação dos que creem, a Eucaristia. E em cima da outra coluna ele viu a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, e embaixo escrito em latim, Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxiliadora dos cristãos, e o Papa dirigindo. Então, Dom Bosco percebeu que nessas três salvaguardas é que Cristo protege a sua igreja para que nunca as portas do inferno a vençam. É o Papa, a Virgem Maria e a Sagrada Eucaristia. Eram as grandes devoções de São João Bosco, que deve ser também a nossa devoção. Está aí, meus irmãos, a beleza desse dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Dom Bosco te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.